Tudo bem? Estou aqui de novo, continuando sobre o curso que eu estou fazendo de Psicanálise e Educação. Eu faço na Universidade Federal de Guarulhos, né? Eu faço o curso de Letras, Licenciatura Português. Estou fazendo uma matéria no curso de Pedagogia, que chama Psicanálise e Educação. Eu já tinha comentado no outro vídeo sobre as 3 feridas narcísicas, né? E agora entrando um pouco mais na trajetória do Freud, né? Que é o pai da psicanálise, começa a investigar o que seria isso que é denominado como inconsciente. Então eu vou seguir aqui os esqueminhas que eu anotei para não me perder. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, né? Então aqui começa-se um novo termo que é denominado como paralelismo psicofísico, a concepção de alma e corpo, implantado aqui por Descartes, que separou, né, alma e corpo. Então, Freud começou a sintetizar cientificamente essas perguntas sobre o corpo, sobre a alma e o que viria a ser o inconsciente, né? É importante lembrar que Freud fez o curso de medicina e depois do curso de medicina você entra numa parte específica, né? Você escolhe uma parte específica do corpo para se especializar. É o que eles chamam de ciências parcelares, né? E ele se especializou na neurologia. Ele fez o doutorado dele, o TCC dele sobre afasia, né? Que é um distúrbio da fala. Então, por fazer neurologia, ele fez um estágio com um médico chamado Charcot, né? E ele começou a entender as partes que não eram as partes da mente, né? Que não tinham caráter patológico, né? Ele começou a identificar pontos assim que não tinham caráter patológico, que é o que a medicina se apega. A medicina se apega à patologia. Ele queria entender mais a vida psíquica, né? O que estava surgindo na época, que mesmo tanto pessoas sadias quanto pessoas que eram denominadas histéricas na época, eles tinham o chamado do psiquismo, que não era investigado na época. A medicina se apegava muito à parte patológica, a investigar a doença e como tratar a doença, né? Um livro muito interessante dessa época, que a professora indicou, foi Viena no Fim do Século. Continuando, o Charcot, ele hipnotizava, né? Ele hipnotizava suas pacientes histéricas, né? Denominadas histéricas, enquanto muitos outros médicos trabalhavam com choques, né? Eletrochoques e banhos frios, né? E com essa ideia da hipnose, né? De tratamento por hipnose, já se tinha a dimensão de corpo e alma, de que havia uma ligação entre o corpo e a alma e sucessivamente o inconsciente. 3 minutos já não falei nada, vamos tentar acelerar aqui. Por que esse nome histéricas? Né? Histéricas vem de hísteros, que significa útero, né? Em grego. Apesar de algum tempo, alguns sintomas ditos como apenas sintomas histéricos, né, que aconteciam somente em mulheres, começaram a ser vistos em homens também, que era tremedeira, paralisia, nervosismo, falar durante o sono, né, convulsões, cegueiras. Então, depois de um tempo investigando muito, Freud estudou muito, na França, Freud viu homens histéricos, né? Continuando as influências, surgiu um médico chamado Breuer, que também fazia esse tipo de tratamento com hipnose. E podemos dizer aqui, acrescentar aqui, que a prática da hipnose alterou as teorias psicanalíticas e as teorias psicanalísticas alteraram os tratamentos de hipnose. Então foi uma via de mão dupla, né? Por isso que é tão dito incisivamente nos cursos de psicanálise, você precisa ter a base teórica, mas você precisa dar a análise e fazer. Você precisa ser paciente também, né? Por isso que uma interfere na outra. A prática interfere na teoria, a teoria interfere na prática. Com mais estudos de casos histéricos
foram feitas reflexões acerca dos tratamentos, né? E Breuer e Freud começaram a sistematizar essas sugestões. Desculpa, eu tô gaguejando um pouco, né? E eles começaram a fazer testes, né? De não induzir pessoas a hipnose, mesmo porque nem todas as pacientes conseguiam ser hipnotizadas, entrar no estado de transe. E o que acontecia muito era que, beleza, a pessoa fez o tratamento da hipnose e aí, depois da hipnose, o médico, né, no caso, falava assim, você me contou que você teve um trauma na sua infância, que você gostava do seu vizinho. E aí, às vezes a pessoa que era assistida falava assim, não, isso não é verdade. Ou ela falando, realmente, é verdade. Então, por conta dessa, né, do paciente não estar consciente no momento de hipnose, eles começaram a testar outras técnicas, né? Foi aí que começou a se trabalhar a psicanálise sem a hipnose. E com as conversas, né, depois de muito tempo, isso aqui foi muito tempo, tá, pessoal? Essas perguntas, né, do tipo, quando você começou a tremer? O que aconteceu nessa época que pode ter interferido e você começou a apresentar esses sintomas, né? E é importante salientar que antes não era pensável transfigurar esse panorama psíquico, falar sobre si mesmo. Não se tinha esse hábito, né, de falar sobre a pessoa, de ter essa noção própria, né, do indivíduo, como eu estou. Isso não era comum na época. Então, na hipnose, o relato ele não era consciente. Então foi aí que eles começaram a fazer tratamentos, né, conversas, sem deixar o paciente em estado de hipnose. Então foi aí que Freud abandonou a hipnose. Ele queria escutar o sintoma, ele queria investigar o sintoma, quando a medicina queria apenas dar uma solução rápida para o sintoma, né? E essa teoria, ela nasceu do erro, ela nasceu de muitas tentativas de hipnose que deram errado, que foram frustradas, que não suscitavam nenhum resultado. E um dos relatos, né, que Freud deixou foi de sua paciente, que tem um outro nome, mas ele nomeou como Ana O, que comentou, né, numa das conversas, de que esse ato da conversa, né, dela falar, de estimular o paciente a falar, era como se fosse uma limpeza de chaminé. O que ela quis dizer com isso, né? Quando a chaminé de uma casa está entupida, a fumaça vai sair pelas portas, pelas janelas. É aí que vai sair, que vai gerar um sintoma. Quando você não fala sobre o inconsciente, quando você não traz para o consciente questões da sua vida, ideias, sentimentos, emoções, coisas que aconteceram no passado, coisas que você não fruiu, elas começam a entalar e aí começam a gerar sintomas nas pessoas. Eu queria fechar o vídeo com essa reflexão de como é interessante estudar a psicanálise, a psicologia e investigar e você ter esse contato, assim. É por isso que eu indico todo mundo a fazer psicoterapia, psicanálise, ter um psicólogo, conversar com amigos, ter um diário para escrever, porque é muito saudável. A gente tem uma dimensão inconsciente, a gente tem traumas que a gente passou, que a gente não conseguiu fruir da melhor maneira, eventos que aconteceram na nossa vida que nós não conseguimos fruir da melhor maneira, e eles vão acumulando, eles vão entupindo a nossa chaminé. Então é importante a gente trazer para o consciente, né? A gente revisitar momentos da nossa vida que a gente às vezes quer deixar para debaixo do tapete, sabe? Então fica aqui a sugestão de estudarmos psicanálise, de estudarmos psicologia, de fazermos análise, que é muito interessante. Eu vou gravar mais vídeos sobre, porque está me ajudando muito a estudar, falar sobre os assuntos, porque as aulas são muito difíceis. Eu faço anotações e leio os textos, e eu acho muito difícil, muito interessante, e estou super gostando. E
Se você por acaso está prestando vestibular, eu super indico a Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, EFELET. Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tá bom? Pelo SISU, adoro lá, viu, gente? Venham pra Federal. Beijos. Tchau.